familiares, conhecidos, familiares. Eu sou de Altos, né? Então minha família toda, boa parte dela é de Altos, então eu fui tomando conhecimento de pessoas que eram devotas de conhecimento público, que prestavam o culto àquelas almas. E aí outra parte dos interlocutores foram essas pessoas que foram indicadas por outras pessoas, diferente do santuário da Capela de Santa Maria Alves, lá em Pedro II, que tradicionalmente os devotos vão às segundas-feiras, ao final da tarde, e é uma verdadeira multidão que chega naquele local. Então, uma dessas diferenças entre essa devoção, essa é uma das diferenças. Então, as flores, os cruzeiros, terços, velas. Uma vez encontrei pão e muitas garrafas de água e imagens de santos católicos. O outro local é a Capela de Santa Maria Alves, que, diferente do desastre, como é popularmente conhecido, é o local onde a santa está enterrada. A capela foi erigida em volta do túmulo. Ela, nesse formato de agora, ela foi erigida em 1994, mas antes disso, as interlocutoras me falaram que foi feito um barraco de palha mesmo, sobre o túmulo, para que as pessoas pudessem ir quando fossem rezar e deixar os ex-votos lá. Essa é uma imagem que ela não é tão atual, porque atrás dessa capela foi construída um salão que me explicaram que vai ser o Salão dos Milagres, né? Onde vão ficar depositados os ex-votos. Aí eu tenho uma foto mais atualizada. Essa parte aqui atrás é esse salão. A capela de Santa Maria Alves, ela em frente, ela também não fica dentro da cidade, ela fica a 2 quilômetros aproximadamente na entrada da cidade. Isso é uma semelhança que acontece entre essas duas devoções. Elas não são devoções com o monumento, com a parte material que fica dentro da cidade. Eles ficam ao lado das BRs. Né? Essa fica na BR-404, é uma BR que liga a cidade de Pedro II a Periperi. Antes era uma PI, e aí foi federalizada aquela estrada, e aí foi feita uma ampla melhoria na estrada, alguns desvios, e aí antes a estrada ela passava, ela vinha em linha reta e entrava na cidade. Hoje ela faz um desvio, porque essa estrada, a parte da estrada antiga, ela foi transformada em pista de caminhada, de Cooper e ciclovias, que é onde também as pessoas de Pedro II fazem esses exercícios, e muitas delas, após esses exercícios, vão rezar na capela. À frente da capela, e isso é uma grande diferença, também há cruzeiros, mas a diferença é que se construiu, a própria população,
mantém essa tradição de se construir um cemitério de anjos, que é essa expressão que é utilizada de crianças que morrem ainda com a pouca idade ou de natimortos, crianças que foram paridas, mas não estavam vivas. Então, vários esses túmulos que tem lá são realmente um túmulo, são túmulos onde há crianças enterradas. Olha, aqui outra imagem que mostra vários outros túmulos. E esse é o túmulo da Santa. Agora, quem é Maria Alves, né? Maria Alves, uma diferença entre as características da devoção de Alves para a devoção de Pedro II, em Pedro II há tudo muito bem datado, tudo muito bem documentado, e é um grupo de almas milagrosas. Em Pedro II é uma alma milagrosa, e ela está enterrada lá, mas não há essa documentação por escrito. Essa história ela foi passando oralmente de pessoa durante as gerações, mas se há uma estimativa em que ela aconteceu durante a seca do 15, de 1915. Ela vem de uma família de retirantes, cujos pais já haviam emigrado do Ceará para o Piauí algum tempo antes, algumas semanas antes, e depois vieram os filhos e um primo, as filhas e um primo. Maria Alves vinha com 2 irmãs e mais esse primo. Durante o trajeto, não havia ainda estrada, eram veredas. Inclusive, um interlocutor me mostrou uma parte da vereda que eles percorreram, que tradicionalmente se atribui àquela vereda como o local onde eles vieram. E aí, na localidade antes de Pedro II, morre esse primo, na localidade de Torres. E eles vinham fugindo da fome, né? Fugindo da seca, fugindo enterravam e seguiam para encontrar os pais. Maria Alves, ela vinha muito debilitada, ela adoeceu de forma em que ela não conseguia mais andar e ela morreu nesse local onde ela está enterrada. Se atribui a característica de santa, por quê? E aí, fazendo um parênteses, após elas ter sido enterradas, as irmãs prosseguiram, mas após Pedro II, no sentido Pedro II, Piripiri, uma outra morreu numa localidade, também adoecida, e uma outra chegou a uma segunda localidade, uma era a Fazendinha e a outra chegou na Fazendinha, que é uma localidade de Pedro II. E lá ela viveu por muito tempo, elas não chegaram a encontrar os pais, e ela morreu já adulta. A atribuição da santidade se deu dias depois, quando um vaqueiro ficou impressionado com uma luz que, durante ele aboiando o gado, né, ao final do dia, ele ia voltando para a fazenda, só que ele começou a ver uma luz
em direção a esse túmulo. E essa luz, havia dentro dessa luz o formato de uma criança. Lá ele colocou um cruzeiro, colocou algumas cabaças com água e e aí ele, já sabendo que aquela garota tinha morrido de sede lá nessa localidade, se começou ele começou a cultuar. Esse vaqueiro, ele não é identificado. As pessoas, como é uma história que ela foi passada oralmente, né? Não há um nome, pelo menos nenhum dos interlocutores, das pessoas com as quais conversei sabe o nome desse vaqueiro. Mas de forma que a fama de Maria Alves foi construída através do relato dele. Então, várias pessoas começaram a peregrinar até o túmulo, a rezar, a deixar água, já que acredita-se que ela havia morrido de sede. E aí os milagres foram acontecendo, as graças foram sendo alcançadas. Nessa foto, dá para perceber que há um empilhamento de vários ex-votos. Ela é bem organizada e muito limpa, diferente do, do monumento às almas do desastre, que ela não... Lá na capela há uma família que é responsável por a zeladoria, né? Pela limpeza, pelo recolhimento do material devocional e tudo mais. E aí se foi organizando de forma que as águas, deixa eu ver se eu tenho, as águas elas ficam embaixo dos balcões de um lado da capela, os ex-votos em formato de órgãos ficam embaixo de um balcão do outro lado da capela. Os santos, as imagens de santos, elas ficam sobre os balcões e bilhetes, várias preces entre esses santos, e numa espécie de altar-mor há os santos católicos de maior estatura, e há uma imagem que foi construída, ela foi construída logo após essa última, 1994, quando foi construída a capela mesmo, não no formato que está. Essa seria... Oi, tá certo. Essa seria a Maria Alves. A imagem dela, ela traz um vaso com água numa mão e a outra mão estendida. Essas são imagens dos ex-votos, das águas, dos santos católicos, e nas paredes há as paredes, elas são recobertas de fotografias. Diferente também da devoção em Altos, em Pedro II, há uma oração a Maria Alves. E aí há uma oração própria, há uma novena própria. A diferença, uma das grandes diferenças que acontece é que em Pedro II, a Igreja Católica tradicional, ela abraçou o culto, pelo menos até o bispo anterior. Então, missas eram celebradas lá propriamente nessa capela. Em Altos não há essa interferência da Igreja Católica. A Igreja Católica nem... os padres, eles nem tocam no assunto. Então, talvez essa
institucionalização, vou chamar assim, da Santa Maria Alves, ela se deu muito mais por conta da presença da igreja católica do que diferente de Altos, no qual não havia. Esse percurso etnográfico ele aconteceu durante o ano passado, em Pedro II, e em Altos, as idas ao monumento foi em 2024. E as entrevistas de casa em casa foi no ano passado também. Bem, minha gente, essas são algumas imagens, algumas informações que eu trago para apresentar para vocês. Então, muito obrigado pela atenção.